8 horas 29 minutos em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, nesta manhã de terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, verificando aqui as imagens, chove mais forte ainda, agora às 8h29 do que há cerca de uma hora atrás, pelo menos nas imagens aqui que eu tenho, verificando aqui a chuva intensificou, fechou aqui o tempo mesmo, pela imagem aqui do Senzanet, da área central, por exemplo, está uma nuvem aqui de chuva bem pesada, bem mais intensa do que mais cedo. Lá no Trevo do Índio também, a mesma coisa, e deve ser assim por hoje, pelo menos até amanhã. Defesa Civil de Campos, que está sem o 199, porque roubaram a fiação lá, né, do 199, brincadeira. Já está alertando também aí para essa permanência da chuva hoje e amanhã. Pelo menos o frio deve seguir até sexta-feira. 8 horas e 30 minutos, de volta no oferecimento da Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Hoje conversando com Fabrício Maciel, sociólogo e professor da UF Campos, e eu chamo o Aloysio Abreu Barbosa para abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. Fabrício, você levantou para você mesmo cortar do bloco anterior. Você começou com uma análise do governo Vladimir, que eu pedi para que ele deixasse para esse bloco, a gente vai falar sobre governo municipal, né, e eleições. Volta ao ponto que você estava falando de, se não me engano, você usou a expressão maquiagem, não foi? Enfeitar, né? Arrumar. Enfeitar, desculpa, enfeitar. Por favor, continua a sua análise sobre o governo Vladimir. Quero retomar então, né? Eu acabei levantando a bola porque essa análise maior, né, que tem a ver com as questões anteriores que você colocou, ela vai nos permitir, né, chegar até aqui e fazer uma análise mais específica do governo, do cenário campista e tal. Então, quero até, na verdade, usar um termo melhor, né, porque quer dizer, o objetivo aqui não é, obviamente, bater em nenhum governo ou grupo político e tal, né, mas sim fazer uma análise séria, né? Então, o que é visível, né, o que eu comecei a dizer é que o governo Vladimir ele tá fazendo algo que a população percebe de imediato, que é você recapear ruas, né, a pracinha do Flamboyant, né, e outros espaços públicos da cidade, né? Quer dizer, o governo se preocupou em organizar, né, ou reorganizar o espaço público de alguma forma, né? E eu acho que isso tem, né, um prazo de validade, se você parar para pensar, né, de tempos em tempos a gente precisa refazer as ruas, etc. e tal, né. Eu acho que os governos locais têm informações sobre esse tipo de coisa, né. E aí ele fez também semáforos, etc. e tal, né? Até o Claudinho citou que tem um aí que não está funcionando, mas no geral ele colocou semáforo. Então, quer dizer, a população vê esses efeitos, né? De alguma forma ele está fazendo um governo que está organizando o espaço público da cidade de alguma maneira. E isso tem um efeito positivo, né? Quer dizer, e se a gente pensa no cenário maior também, não sei se você já quer falar agora da questão da aprovação dele, né? A gente já vai emendar nisso, mas depois das dificuldades enfrentadas pelo governo Rafael, né? E aqui eu não quero também ficar chovendo no molhado e chutando o cachorro morto, como se diz no ditado, né? Desnecessariamente, mas a gente sabe que houve dificuldades estruturais no governo anterior, acabou ficando um terreno, digamos assim, né, propício para o Vladimir, né? E para que, de alguma forma, não só ele, né, mas eu acho que imagino que ele tenha aprendido com a família dele, com os pais dele, né, muito da arte da política, né. Eu acho que ele teve tempo aí para se organizar, se preparar para ser prefeito, né, e para fazer um mandato que
que está agradando a população, né? E eu acho que o ponto é esse. Na minha leitura, o que mais agrada é o que a população vê, né? O governo dele teve essa inteligência. Em termos de aprovação de governo, a gente tem pesquisa. Eu costumo falar, pesquisa foi muito questionada no Brasil isso no ano passado, né? Muito questionada. Realmente houve fora da margem de erro, houve um acerto em relação às intenções de votos Lula no primeiro turno, mas fora da margem de erro, houve uma subdimensão dos votos de Bolsonaro, fora da margem de erro, né? Bolsonaro teve mais votos, né, do que todos os institutos, quase todos os institutos, sobretudo os mais prestigiados. O IPEC, o antigo IBOP, da Datafolha, projetaram. Embora outros pesquisas, como o IPESP, por exemplo, tenha sido quase ali, muito preciso. Particularmente, o que ocorreu com Bolsonaro em 2018 e 2022 e o Witzel é uma coisa nova. Eu digo porque eu analiso pesquisas desde eleição com pesquisa desde 89, e eu nunca tinha visto, nem de direita nem de esquerda, um candidato virar 6 pontos, 7 pontos, 48 horas. Eu nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto. Só vi o Bolsonaro em 2018 e o Witzel, e Bolsonaro em 22 no primeiro turno. Ele virou 6 pontos 48 horas. Acredito isso, logicamente, que é a escala exponencial das redes sociais. Enfim. Mas as pesquisas projetaram, sim. A IPESP foi que mais acertou, tanto a vitória de Lula no primeiro turno, quanto no segundo, né? Com margem pouca no segundo turno. Pesquisa não é infalível, mas pesquisa aponta tendência, né? Aponta tendência. Fulano está subindo, fulano está estagnado, fulano está caindo. Né? Pesquisa isso é refutável. Analisar as pesquisas é o que me permite, tanto nas eleições de governador, prefeito de Campos, São João da Barra, governador, senador, presidente da República, eu tenho errado muito pouco desde 2016. Muito pouco. Você tem 2 pesquisas para falar para você no governo Vladimir. Uma de março, que é a GPP, institutos diferentes, metodologias diferentes. A GPP de março deu 55% de aprovação, com 21,7% de ótimo, 33,8% de bom. O regular, de 34,8%, o regular aí ficou neutro, que formou a faixa, e a avaliação negativa de 8,8%, 3,3% de ruim, com 5,5% de péssima. A que eu fiz agora, a Iguape de julho, ela tem uma outra metodologia, em que ela pega essa taxa neutra do regular e divide em regular positivo e regular negativo. É uma coisa que muitos institutos têm feito, né? Com essa diferença metodológica também de abril, março, abril, maio, junho e julho, de 3 meses, de 4 meses, deu aprovação de Vladimir em 74,7%, entre 12,6% de ótimo, 38,5% de bom e 23,6% de regular. E reprovação de 22%, 9,7% de regular negativo, 6,2% de ruim e 6,1% de péssimo. Independente da pesquisa e da metodologia, nesse período de 4 meses, é inegável que Vladimir tem um governo que conta com ampla aprovação popular. Você acha que isso, tomando por base o que você falou antes, da sensação dessas intervenções que ele está fazendo, são o principal trampolim que ele pretende tomar impulso para tentar a reeleição no ano que vem? Acho que tem a ver, né, com isso que eu comecei a dizer. Quer dizer,
você fazer as ruas, você reformar pracinha, etc. e tal, isso causa muita visibilidade, né? E, digamos, eu como um bom campista, né, cresci na minha cidade, conheço bem o nosso povo, assim como vocês dois, né? A gente sabe que o campista gosta de pracinha, por exemplo, gosta desse tipo de coisa. Então, eu, por exemplo, venho de Guarulhos, conheço bem a minha cidade e andei por Guarulhos e vi coisas que ele fez e que agradam, né? E as pessoas gostam, e as pessoas se lembram, né? Isso cria uma memória, digamos, de curto prazo, né? Isso não é pouca coisa, né? Então, você olha assim, a aprovação de 74%, ela é alta, né? Ela é um motivo aí para o prefeito, em princípio, ficar otimista, né? E eu acho que ela tem a ver com isso, mas não só, né? Ela tem a ver também pode ter, né, com outros fatores. Então, volto a dizer, depois da dificuldade do governo Rafael, você tem um governo que faz coisas que a população vê, né? Então, de imediato, as pessoas vão criar uma simpatia. Sem contar que o nome, né, a marca Garotinho, ela é uma marca forte, né, na cidade. Então, uma impressão que eu tenho hoje, é que depois do governo Rafael, o nome Garotinho, né, percebam que a marca da família Garotinho, ela volta com toda a força, né? Ela volta com toda a força e me preocupa, né, independente se as pessoas gostam do grupo, ou do prefeito ou não, né, me preocupa que nós talvez estejamos em um cenário onde não haja uma oposição real, né, no sentido de ser capaz de estar articulado, de ser forte, para realizar uma eleição competitiva no ano que vem contra o Vladimir, né? Contra no sentido aí da boa política, entende? Então, não é bom para a política, né? Independente se as pessoas gostam da família Garotinho ou não, ou se as pessoas gostam do Vladimir em si ou não, eu acho que não é saudável para a política, em nenhum lugar, se não houver uma oposição à altura, capaz de provocar, por exemplo, um segundo turno, né? Não é saudável para a política, em nenhum lugar. E um outro fator, talvez seja, que eu acho interessante também, é que, vamos lá, né? Vamos pensar um pouco nas estruturas mais profundas. A mudança de gerações na política campista, ela se dá com a chegada do Rafael, né? Primeiro, prefeito jovem, de uma outra geração, né? Que vai governar a cidade. E aí teve dificuldades. E agora a gente tem o Vladimir como um prefeito jovem também, e com uma nova forma de fazer política, né? Então, por exemplo, a atuação dele nas redes sociais, né? Ela é simpática, né? Vai no jogo do Flamengo, não sei o quê, posta, né? Faz umas brincadeiras com vídeo, né? Cadê o povo de Campos? O povo não veio e tal. Aí vira, quer dizer, ele tem uma coisa dele, né? Meio brincalhão e tal, meio simpático, né? Me parece que ele consegue ser uma figura simpática e deve ser também nos círculos mais fora dos holofotes, né? Então, isso também conta para que o prefeito em si, aí eu estou falando da figura do Vladimir, né? Ele foi a shows aqui antes do... Rafael também fez isso, andou pela cidade, alguns shows e tal, né? Então, quer dizer, é uma maneira de se renovar a política que precisa acontecer, porque o tempo passa, as gerações jovens chegam, né? E aí você tem eleitores jovens também chegando, né? Então me lembro quando o Vladimir foi eleito, por exemplo, as pessoas falavam, você tá com Vlad e tal, quer dizer, tem uma coisa simpática nisso, entende? Quem é o Vlad e tal, né? E são coisas que vão contar. Então conta aí certos méritos, digamos assim, do prefeito, mas conta também, o que é bastante sério, né? Para a gente tentar fazer uma análise cabal, talvez uma lacuna do outro lado, né? Uma certa lacuna do outro lado. Porque aí a gente, não sei se me corte se não caber dizer agora, mas acho que já tem a ver, né? Quer dizer, você pensa no outro lado, já, né, emendando a análise, a gente tem aí uma possível candidatura do Jefferson, né, que vem de dentro dos muros da universidade, quer dizer, que é algo pequeno, algo que precisaria se ampliar, né?
Do grupo Bacelar, você tem o nome, né, do Marquinho, que está baixo nas pesquisas, né? Então, quer dizer, o grupo de poder, de fato, que tem enfrentado o grupo do Garotinho, ele não tem um nome. Ele pode ter, quer dizer, ele tem um nome, mas ele ainda precisaria trabalhar muito ali na frente, o que é possível, né, para vir a forçar um segundo turno. E você tem o Caio em segundo aí, né, mais longe também, né, bastante longe. E eu diria também por méritos próprios, né, porque o candidato, a figura em si, precisa construir quem ele é e tal, né. E aí você tem esse dado recente, né, do Caio levantar aí a hipótese de trazer o pai dele de volta, que foi uma figura carismática, muito carismática, né, no passado campista aí, mas que, até onde se sabe, não pode concorrer, né. Mas eu diria assim, uma mudança de cenário seria impossível, tá? Eu não ficaria também, se eu fosse o Vladimir, tão otimista, né? Eu acho que ele está numa vantagem muito boa, mas considerando que o Arnaldo não pode, né, trabalhando com esse cenário, o Caio e o Marquinho podem ainda trabalhar, né? Teria que trabalhar duro, né? Mas eu conto com fatos, né? Eu não conto com a realidade que ainda não aconteceu. Então, eles podem ainda trabalhar para diminuir essa diferença e aí ali na frente a gente ter novas pesquisas, né? E acompanhar aí o andamento dessa diferença entre eles. É possível, né? Mas é difícil. E difícil por esse cenário todo. Tenho a impressão que o grupo Garotinho volta fortalecido, né? Aprendendo com erros, como sempre acontece em toda a política, né? E num cenário bastante favorável, né, para o prefeito. Eu só vou dar alguns números e vou falar sobre o caso de Arnaldo para formular minha última indagação no Fabrício e passo para você, Nogueira, ok? Vamos lá. Iguape, 10 de julho, 1.001 pessoas em Campos ouvidas. 3 cenários estimulados. O que é que para o ouvinte, né? O que é estimulado? Estimulado você apresenta os nomes, né? Você bota opções de nome. Vladimir Garotinho, primeiro cenário, 55,4% de intenção de votos. Segundo lugar, Caio Viana, 8,6%. Terceiro lugar, Marquinho Bacelar, 3,1%. Quarto lugar, Thiago Rangel, 2,8%. Quinto lugar, Jefferson do IFE, assim foi identificado o reitor do IFE, Jefferson Manhães, 1,2%. Sérgio Mendes, ex-prefeito, 0,5%, Nuli Branco, 4,3%. Não sabe, não opinou, 24,1%. Tirando os 4,3% de Nuli Branco, Vladimir teria, nesse primeiro cenário, 57,8% dos votos válidos. Segundo cenário, estimulada também. Vladimir Garotinho, 55,5%, primeiro lugar. Segundo lugar, Caio Viana, 8,5%. Terceiro lugar, Thiago Rangel, 2,8%. Quarto lugar, Carla Machado, deputada estadual de prefeito de São João da Barra, 2,6%. Quinto lugar, Jefferson do IFE, 1,3%. Há uma possibilidade partidária, porque os dois são do PT e não demonstram nenhuma vontade de sair. Mas, enfim, Sérgio Mendes em sexto, 0,6%. Nuli Branco, 5,4%, não sabe, não opinou, 23,3%. Excetuado os 5,4% de Nuli Branco, Vladimir seria eleito no segundo cenário, em primeiro turno, com 58,5% dos votos válidos. Terceiro cenário, estimulada. Primeiro lugar, Garotinho, 55,7% dos votos válidos. Caio Viana segundo, 8,9%. Thiago Rangel, terceiro, 2,5%. Marcos Bacelar, o pai, não Marquinho, 2%. Jefferson do IFE, 1,3%. E CVC Direita Campos, 0,1%. Nuli Branco, 6,1%. Excetuando esses 6,1% de Nuli Branco, Vladimir venceria a eleição no primeiro turno, nesse terceiro cenário estimulado, por 59,1% dos votos válidos. Vamos para a espontânea. O que é espontânea? Para explicar para o ouvinte e para o telespectador. Onde o eleitor fala da sua cabeça. Ninguém apresenta nenhuma opção. Ela fala.
Vladimir Garotinho em primeiro lugar, 27,8. Caio Viana, segundo lugar, 2,5. Os demais citados não tem um dígito. Marquinho Bacelar, 0,4. Carlos Machado, 0,3. Jefferson, 0,3. Marcos Bacelar, 0,1. Thiago Rangel, 0,1. Nuli Branco, 15,6. E não sabe, não opinou, 52,7. O que evidencia uma eleição ainda aritmeticamente aberta. Você tem, então, 52,7, eu tinha, pelo menos em julho, não deve ter mudado muito, né? Em um mês, de eleitor ainda não consolidado. Agora, como você chega a esse eleitor? É a rejeição. A rejeição, ela dá o seu teto de crescimento, né? Rejeição ficou, não voto de maneira nenhuma em Caio Viana, primeiro lugar, 22,2. Thiago Rangel, segundo lugar, 12,3. Vladimir, terceiro lugar, 12,1. Sérgio Mendes, 10%. Marquinhos Bacelar, 8%. Jefferson do IF, 5,4% de rejeição. Carla Machado, 4,4%. CVC de Eita Campos, 1,7%. Marco Bacelar, 1,4%. Esses são os números, né? Esses são os números. E em relação a Arnaldo, ele foi... Eu fiz essa matéria eu fiz um resumo na quinta-feira, soltei no sábado, eu soltei a matéria completa e já fui gerando demanda para os citados, todos esses citados que eu falei aqui. Caio me respondeu no domingo, dizendo que estava pensando, aventando a possibilidade de lançar o pai dele, né? Filiar o pai ao PSD, que é o partido dele hoje, o pai estava no PDT, para lançar o pai. Isso me mandou no domingo. Eu gerei demanda para jurista que me disse na segunda-feira que, pelo que pesquisou, era possível. Coloquei a postagem com base no que o jurista me falou. João Paulo Grande, do Grupo Folha. Recebi autos contínuos documentos relativos ao TCU dizendo que não era possível, que a Arnaldo estaria inelegível até 2028. Submeti esses documentos ontem, na noite de ontem, recebi isso na noite de ontem, a João Paulo Granja, advogado do Grupo Folha, que mudou sua opinião, dizendo que Arnaldo não pode ser candidato, a Priscila Marins, advogada eleitoral, dizendo que Arnaldo não pode ser candidato, gerei uma terceira demanda a um outro jurista e tenho que buscar mais informações com quem mandou esses documentos, mas com base neles, a informação mais recente que eu tenho, vou acabar de apurar e redigir quando acabar o programa, é que Arnaldo não pode ser candidato. Só isso, Fabrício. Os números são esses e as informações são essas. Como é que você projeta essa eleição de 6 de outubro de 2024? Perfeito. Eu acho que você colocou bem. Ainda está matematicamente em aberto, né? E eu vejo, sim, uma estabilidade do Vladimir que pode se manter, mas também vejo aí chances de... como eu antecipei, chance de que os demais possam trabalhar e possam diminuir essa distância. No cenário aí que envolve o Caio e o Arnaldo, eu acho que não, mesmo que fosse o Arnaldo, ou mesmo que seja o Caio, eu vejo possibilidade, né? Tem que trabalhar, tem que construir. Você tem aí 13 longos meses pela frente, né? E a popularidade do Vladimir pode cair com meu filho está aqui. Tá se manifestando aí também, que já está na hora. Mas vamos lá. Desculpa, o nome dele, Fabrício? É o Leon. Leon, um abraço pro Leon. Eu acho que Leon está querendo lançar Fabrício candidato. Pode ser. É o ponto fora da curva aí, ó. Vai que tem o ponto fora da curva e é você. Ele está achando chata a política de Campos. Né? E com alguma razão. Mas desculpe aí a intervenção sincera aqui do Leon. Um protesto, né? Um beijo para ele. Obrigado, gente. Obrigado. E só para fechar, né? Quer dizer, impossível não é, né? Está um cenário difícil, né? Mas você tem aí o Grupo Bacelar, que é um grupo forte na cidade, né?
própria figura do Caio e do Arnaldo aí, que pode aglutinar, né, em torno deles. Então você teria, e chegando aí outras candidaturas também, do Jefferson e tal, né, precisariam trabalhar com afinco, né, para diminuir essa diferença. E para que Vladimir perca essa popularidade, teria que acontecer algum fato inusitado, né, algum escândalo, sei lá, algo que de alguma forma o afetasse, né, para que ele perca essa estabilidade. É um cenário bastante favorável, né? Diferença muito grande aí entre os números, né? Mas eu não naturalizo a política. Acho que a política é um bom jogo de xadrez, né? Do nada você pode ter surpresas, tá? Aí o recado. Bom, Fabrício, são 8h55, a gente tem que encerrar o programa, mas em 1 minuto, se for possível, eu vou só te fazer um pedido. Acho que é na essência da sua especialidade, sociologia, a ciência humana que estuda aí o comportamento da sociedade. Você tem 2 quadros, né, evidenciados aqui, colocados aqui pelo Aloysio e analisados por você. A geração dos pais, dos 2 líderes imediatos, então, do cenário político de Campos, e tem, claro, evidentemente, a geração dos filhos. São gerações distintas e que me parece pensar diferente ou não. Como é que você analisa hoje o comportamento da sociedade mediante esse cenário político que se apresenta aí, de um lado, o caos, aquela coisa ainda, né, relativa a uma política mais antiga ou de uma estratégia assim, e de outro lado essa questão dessa política mais nova, de pacificação, dessa geração, como você disse, mais, eu diria, mais avançada alternativamente, uma coisa assim. Eu acho a questão importantíssima, né? E para fechar, eu cogito às vezes o fato que, ok, os pais, né, a velha geração, estão como estratégia fazendo essa polêmica, essa briga para ficar em evidência, etc. E tal. Quer dizer, isso pode ser uma estratégia, né? E do lado do grupo garotinho, você preserva a imagem do filho, né? Quer dizer, no fundo, como a população vê, o garotinho, o pai está lá brigando, não sei o quê, mas o Vladimir está governando bem, está fazendo as lives dele, não sei o quê, e aí é o Vladimir que importa, no limite, né? Que ele é o prefeito, e as pessoas não são tolas, obviamente, né? Mas, por outro lado, eu considero seriamente, né, a hipótese que eu considero mais, na verdade, que realmente existem aí rancores, ressentimentos, né, tristezas, né, que são humanas, né, que são inerentes à vida como um todo e à política, obviamente, feita por seres humanos, né, que vão marcar aí uma longa trajetória de muitas retaliações, né, de muitas mágoas, né, entre esses grupos políticos e que vão reverberar aí, né, em atuações em vários momentos infelizes, né, desnecessárias de certas figuras públicas, né. Por outro lado, me parece que a nova geração tem feito um esforço, precisa ser registrado, né, e manter aí uma certa pacificação. Vamos ver, né, até onde isso vai, né, e a quem isso vai beneficiar. Nesse exato momento, né, o prefeito Vladimir é o grande beneficiado por tudo, né, mas é um cenário em aberto, né. Política é um jogo complexo, né, e a gente vai aprendendo, que os próprios atores da política aprendem o tempo inteiro e a gente, como analista, vai também tentando acompanhar e aprendendo, tá bom? Boa. Então, acho que é um pouco isso e deixo em aberto aí para não fazer nenhuma profecia e vamos acompanhar aí as próximas pesquisas, né, e próximos episódios aí da nossa política local. Bom, Fabrício, muito boa. Boa entrevista, meu caro Fabrício Obrigado. Maciel, sociólogo e... Não, mas não foi boa por você, foi boa pela participação brilhante do Leon. Sem dúvida. Não, foi boa sim, Nada. cara, tô brincando. Claro que foi excelente entrevista, conteúdo muito bom a ser explorado aí, o Aloysio vai confirmar, mas acredito que parte dela vai estar destacada também amanhã. Amanhã é quarta no jornal Folha da Manhã Impresso, então, sem dúvida nenhuma.
e primando justamente pelo decoro que a gente precisa tanto, e não sei se é utopia, mas que a gente sonha nessa política local, na política nacional. Fabrício Maciel, sociólogo e professor da UF Campos, e Leon, nossos entrevistados hoje. Bom dia, amigo, obrigado. Grande abraço para você, uma honra recebê-lo aqui sempre. Prazer meu, queridos. Prazer enorme estar com vocês. Quero parabenizá-los por manter esse programa de tão alta qualidade, de tanta importância, né? E um programa que vale dizer que é sempre plural, né? Que traz aí figuras de diversos perfis para estar aí pensando na nossa cidade e o nosso país. Parabéns para vocês e muito obrigado. Valeu. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, também muito obrigado por hoje. Bom dia. Depois você confirma aí sobre a questão do jornal amanhã. Né, o impresso da Folha da Manhã vai sair bem cedo, se Deus quiser, nas bancas e também nas casas dos assinantes. Me refiro à parte dessa entrevista hoje, por favor. Assim, parte dessa entrevista vai estar, como foram as entrevistas por ordem, Jorge Coutinho, professor da UF, sociólogo e cientista político, Hamilton Garcia, cientista político, professor da UENF, especialista em finanças, Igor Franco, professor da Uniflu. Parte da entrevista do Fabrício vai estar amanhã, no ponto final, coluna de opinião do jornal Folha da Manhã, desde o início do jornal, né? Vai estar expressa amanhã, e também a repercussão às pesquisas. Eu, como disse aqui, antes de fazer minha última pergunta ao Fabrício, eu adiantei a parte de Caio, porque ele coloca um novo player, né? Aí esse novo player, na primeira análise jurídica, parecia possível, mas as análises mais recentes apontam que não. Eu preciso ainda acabar essa apuração com responsabilidade. Porque tem gente que ouve uma informação e solta. Eu vou ouvir informação, eu vou ver a possibilidade real dela, se ela é possível ou não. Pelas regras. Quem determina as regras eleitorais é a Justiça Eleitoral. Então, eu tenho que consultar juristas. Eu sou leigo. Então, eu estou nesse processo. Agradeço demais ao Fabrício aí pela entrevista. É sempre um prazer. Acho que o Grupo Folha, mas de maneira geral, os órgãos de mídia de Campos e o Polo Universitário de Campos tem certos papéis a desempenhar, sociais a desempenhar. Eu acho que um deles é isso daqui que a gente está fazendo. É dizendo aos políticos de Campos, com todo o respeito que devemos a eles, que eles devem também respeitar o público. E há limites que eles não devem passar. Tomara que, oxalá, não façam. Oxalá não façam. Obrigado, Fabrício. Obrigado, querido. É uma honra, um prazer enorme. Muito obrigado. Muito bem, são 9h02. Fechamos por aqui então o Folha no Ar de hoje. A gente volta amanhã às 7 da manhã. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. 98,3 Folha FM. Tá na hora de economizar energia com a elétrica.